A paz do Senhor, amados de Deus e ouvintes da palavra divina das Escrituras sagradas judaico-cristãs. O historiador e apologista Josh McDowell, no seu famoso livro Evidências que Exigem um Veredito, ele disse há alguns anos atrás uma verdade que merece a nossa reflexão, a nossa consideração. Ele diz que o cristianismo permanece em pé ou cai com a ressurreição. A doutrina da ressurreição dos nossos corpos após a morte, ela é o pilar, ela é a doutrina mais fundamental do cristianismo neotestamentário. Nós estamos vivendo em um tempo de pandemia no mundo inteiro e durante todo esse ano que se passou, todos esses dias que se passaram, nós temos escutado, temos ouvido muitas notícias trágicas e temos ouvido falar de muitos homens e mulheres desesperados, angustiados. A ausência de esperança nos corações tem se tornado um fenômeno cada vez mais preocupante. Nunca nossos olhos viram tantas covas sendo abertas, índices tão alarmantes de mortes por dia no nosso país e em muitas partes do mundo. A palavra morte e a experiência da morte tem se tornado lugar comum nas discussões, nas notícias e na realidade inconteste na experiência de muitas famílias e indivíduos nestes últimos dias. Mas hoje, 4 de abril de 2021, o mundo ocidental, os cristãos no mundo ocidental, eles celebram a Páscoa, eles relembram o domingo em que Jesus de Nazaré, ressuscitou de entre os mortos em Jerusalém, naquele tempo turbulento em que ele exerceu seu ministério. Quase 2000 anos, os cristãos têm apostado seus destinos na realidade histórica da ressurreição de Jesus de Nazaré. É exatamente essa convicção da ressurreição de Cristo que tem gerado a esperança nos nossos corações de um novo tempo, de um reino glorioso e da supremacia da vida sobre a morte de forma definitiva. Jesus provocou uma revolução através do seu ministério e mudou o rumo da história e do destino humano quando ele triunfou sobre um inimigo, sobre esse inimigo que ser humano nenhum é capaz de triunfar sobre ele, a não ser que seja sobrenaturalmente assistido pelo Deus dos céus e da terra. O Filho de Deus ressuscitou e os cristãos no mundo inteiro, e não apenas no mundo ocidental, relembram neste dia o fato histórico de que o túmulo de Jesus está vazio. Podemos fazer da parte daquele hino a mensagem, podemos refletir em uma passagem, uma expressão de um hino famoso nesse tempo em que nós estamos vivendo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Se Jesus não estivesse vivo, o cristianismo seria uma fraude.
e nós teríamos muito mais dúvidas do que as certezas que hoje estão no nosso coração. Se a esperança da ressurreição de entre os mortos, fundamentada no fato histórico da ressurreição de Jesus de Nazaré, fosse uma ilusão, toda vez que nos despedimos dos nossos entes queridos por ocasião da morte, estaríamos selando a hipótese de que nunca mais veríamos aquelas pessoas, de que nunca mais haveria um reencontro. A vida nada mais seria do que uma existência casual, sem propósito, sem um valor transcendente. Se não tivéssemos a esperança da ressurreição, baseado no fato de que Jesus ressuscitou de entre os mortos, a morte seria o ponto final. E teríamos que nos conformar com uma existência sem sentido. Os valores nada mais seriam do que construções sociais. O destino humano nada mais seria do que a sepultura. E realmente, teríamos que nos considerar como prisioneiros do espaço e do tempo, prisioneiros de uma existência sem significado e para muitos de nós terrivelmente dolorosa. Muitos têm chorado nestes últimos dias a perda de seus entes queridos. Muitas famílias estão enlutadas. Muitos líderes espirituais tombaram, vitimados por esse assassino invisível. Grandes e pequenos, pessoas de todas as classes sociais. Muitos estão internados, alguns até desenganados. Outros estão na enorme fila de espera por uma UTI, ou então por um caminho de esperança, de retornar para casa ou de escapar pelo fato de estarem contaminados com esse vírus que se multiplica tão rápido e é tão devastador para alguns de nós. Mas hoje é um dia em que se celebra a esperança. Hoje é um dia de esperança para todos nós. Hoje é um dia de conforto através dessa mensagem. Cristo, nosso Salvador, está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, em um domingo em que se celebrava a Páscoa entre os judeus. O túmulo dele foi aberto e ele triunfou sobre a morte para nunca mais morrer. Esse é o principal ensino da fé cristã. Essa é a doutrina que sustenta o cristianismo. Se a ressurreição de Jesus fosse uma fraude, a nossa esperança nele seria uma ilusão. Buscar o perdão nele seria uma ilusão. Acreditar em vida eterna, em vida após a morte, seria uma ilusão. Teríamos que concordar com muitos que perderam a fé, que perderam a esperança e que se entregaram à filosofia nihilista de que a vida não tem significado, não tem propósito e nada mais somos do que prisioneiros em uma existência aleatória e sem razão de ser. Mas precisamos rejeitar todas essas alternativas da incredulidade e do ceticismo, porque o túmulo de Jesus está vazio. E está escrito lá, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Quando ele ressuscitou, há 2000 anos atrás, mudanças extraordinárias aconteceram, não apenas na história, mas na vida dos seus principais discípulos.
alguns fenômenos precisam ser explicados. Alguns se levantaram ao longo da história, oferecendo explicações naturalistas para um fenômeno sobrenatural incomparável e tão profundamente impactante para os rumos da história humana. Tinham colocado na sepultura de Jesus uma pedra que rolava, que pesava mais ou menos 1.500 a 2.000 quilos, quase 2 toneladas. Na frente do sepulcro foi colocado uma fileira de soldados romanos que eram proibidos de pegar no sono, porque o dever deles era guardar o sepulcro. O sepulcro também estava selado, e ai daquele que quebrasse o selo romano colocado naquele sepulcro. O corpo de Jesus estava ali dentro, embalsamado, todo enrolado em tiras e especiarias colocadas entre elas. Sexta-feira foi um dia trágico, foi um dia de dor, foi um dia em que todas as forças do mal conspiraram contra o Filho de Deus para lhe liquidarem, para lhe tirarem de circulação. Foi o dia que ele sofreu, sentiu as dores mais profundas. Foi o dia do sacrifício, foi o dia das trevas, a sexta-feira. O sábado foi um dia de silêncio, foi um dia de tristeza, foi um dia de luto, sobretudo para aqueles homens, aqueles 12 judeus que estiveram com ele durante o seu ministério. A Deus toda a honra e toda a glória por ter feito um investimento tão alto pelo resgate de cada um de nós. Sexta, o dia mais terrível de dor. Sábado, um dia de profundo silêncio e enlutamento, abatimento da esperança, abatimento do ânimo e da coragem daqueles que alguns dias antes tinham um semblante diferente. Mas quando o domingo se inicia, acontece algo para mudar o rumo da história. Que a incredulidade faça campanha para desacreditar ou desconstruir essa narrativa. Até hoje ela nunca foi refutada. Existem evidências cumulativas do ponto de vista histórico que não podem ser refutadas. O bispo anglicano N.T. Wright escreveu um livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus. Para aqueles que duvidam, deveriam ler essa obra. Josh McDowell, em Evidências que Exigem um Veredito, que hoje, por 2 livros, existem apenas uma obra, deveriam ler também. Quem Removeu a Pedra, obra em inglês, respeitada que calou a boca de muitos céticos, Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, e vários outros livros que eu poderia citar. William Lane Craig, nos seus livros de apologética, trata dessas questões. Fortaleçamos a fé nessa verdade incontestável, como disse Lucas. Lucas começa Atos dos Apóstolos falando das provas conclusivas das quais ele lançou mão, como também no Evangelho de Lucas, quando ele decidiu fazer uma pesquisa da vida de Jesus desde o seu nascimento até a propagação do Evangelho nos 30 primeiros anos da Igreja, em Atos dos Apóstolos. Podemos, juntamente com os apóstolos, os discípulos dos apóstolos e todos os cristãos, em todas as épocas da história e em todos os lugares do mundo, celebrar o fato de que o túmulo de Jesus de Nazaré está vazio e ele está vivo. E porque ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Está chegando a hora da morte ser vencida,
do mal ser subjugado, de Satanás ser preso, dos demônios serem definitivamente liquidados. Estamos caminhando de volta para casa, movidos pela esperança que nos encoraja, pela esperança em um novo céu e em uma nova terra, que somente o Cristo ressuscitado e que voltará novamente para inaugurar o seu reino nesta terra, começando pelo seu reinado em nossos corações, ele ainda rasgará os céus e descerá a essa terra de novo, porque o maior inimigo da humanidade, os maiores inimigos da humanidade, não o venceram, não o liquidaram. Ele é o segundo Adão, o Cristo cósmico, que venceu o mundo, o pecado, a morte, e venceu o diabo. É nele que está a nossa esperança. Quero finalizar dando graças a Deus pela oportunidade que temos de fazer menção a essa poderosa mensagem de esperança e de vitalidade espiritual. Se fortaleça na fé, se anime para servir a Deus. Não se desespere com as muitas más notícias que nos bombardeiam nestes últimos dias. Não deixe de crer no Evangelho para dar credibilidade aos deturpadores do Evangelho ou aos falsos especialistas sobre aquilo em que na maioria das vezes eles não entendem. Deus abençoe a sua vida e o seu lar, e que neste domingo de Páscoa continuemos a olhar para cima, a olhar para o alto, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Ele continua trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Ele existe, Deus existe. A Bíblia é verdade. E o Filho de Deus está vivo e voltará outra vez com grande poder e grande glória para colocar grandes e pequenos de joelhos diante da sua presença majestosa. O povo de Deus vencerá, porque o capitão da nossa salvação, o campeão do Calvário, está vivo para todo sempre. E antes de se despedir dos seus discípulos há 2000 anos atrás, ele declarou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Que o novo céu e a nova terra sejam ardentemente uma expectativa diária no nosso coração. Que a vinda do reino de Deus seja a nossa esperança. Que a confiança nas palavras de Jesus e a certeza da sua ressurreição nos movam de glória em glória até o último dia da história do mundo ou até o último dia da nossa peregrinação por esta terra. Deus lhe ilumine e lhe fortaleça nesse tempo de desespero, de angústia, de tristeza e de luto. O autor da vida, que também é o autor da nossa fé, ele é a nossa esperança. E quem olhar para ele fixamente, caminhará por esse mundo e chegará em casa. Louvado seja o seu nome para sempre. Seja abençoado com esta palavra. Reflita na mesma. Investigue esses assuntos, porque somos o povo que vive pela fé e não pela vista. Jesus está vivo. Glórias ao Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou seu próprio Filho para nos dar a certeza de uma nova vida e do nosso triunfo sobre tudo aquilo que sem a graça de Deus não podemos vencer, inclusive a morte.